Que bom que você veio assistir a mais uma aula do nosso curso básico no site guiadopairico.com.br. Hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto polêmico, que são os tributos no Brasil, né? Uma relação quase que sexual. Essa palestra foi feita pelo professor Duílio Matos, da universidade onde a gente estuda e está se graduando. E eu quero agradecer a ele, em primeiro lugar, por ter cedido essas lâminas e concedido o direito da gente ter, de a gente poder divulgar isso na internet. Por que tributos no Brasil? Uma relação quase sexual. Por quê? Porque nós somos estuprados pelo governo diariamente. Nessa palestra a gente não vai entrar no mérito se é justo ou se é injusto o imposto, tá? Mas sim deixar você ciente de todos os tipos de impostos que você paga e que você talvez nem saiba, tá? E a gente poder disseminar esse conhecimento de forma gratuita e online para todas as pessoas na internet. Então, algumas frases a gente tem que analisar. Primeiro, com números prévios, a carga tributária no Brasil é maior do que 35% do PIB. Presta atenção nisso, olha só que incrível. A arrecadação federal teve crescimento nominal de 137 bilhões de reais. Não dá nem para imaginar quanto dinheiro é, mas que é muito dinheiro, né? No ano, cada brasileiro pagou aproximadamente R$ 6.722 de imposto. Você aqui que está me ouvindo, você pagou aproximadamente R$ 6.700. Dava para, se não precisasse pagar esse imposto, ia sobrar R$ 6.000 na sua conta no final do ano, hein? Que incrível isso! Eu acho que você não tinha se dado conta e feito esses cálculos para chegar num número tão incrível como esse. E o pior disso é que de 2009 para 2010, isso representou um aumento de quase R$ 1.000. E a cada ano, quando o governo diz que está batendo recordes de receita e impostos, é você, é eu, os seus familiares, os seus entes queridos que estão pagando mais impostos. Então a carga tributária de 2010 teve um crescimento recorde, tá? E se compara imediatamente com o ano anterior, dá para fazer um percentual de quase 18%, tá? Os tributos que mais contribuíram para tal crescimento foram o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o INSS, o COFINS e o Imposto de Renda. Então aqui, nessa aula de hoje, a gente vai discorrer sobre o assunto do imposto de renda também, que todos nós já conhecemos, mas tem muitos outros impostos que nós pagamos, contribuintes e consumidores, e que não nos é dito, não é informação que fica clara na nossa cabeça. Então esse é o objetivo, não é entrar na polêmica de justo ou injusto, se tem que pagar ou se não tem que pagar. Não é esse o intuito dessa aula do curso básico. Só fazer com que você que está aqui me ouvindo entenda que você é estuprado todo dia. Não somente no seu imposto de renda, que é recolhido na fonte. Então, para a gente ter uma ideia disso, no mundo globalizado de hoje, o Brasil é o 14º colocado nos países que mais tem a carga tributária comparada ao PIB, tá? E você pode notar entre esses 14 países que não existe nenhum país de nível igual ao Brasil, que chama-se países em desenvolvimento. Todos já são países de primeiro mundo, né? Então presta atenção nisso, porque o brasileiro não sabe que paga muito tributo, não sabe que paga muito imposto. E o conceito legal de tributo, de acordo com o artigo 3º do Código Tributário, tá? É uma prestação pecuniária, é a obrigação que tem que pagar. Ele é expressado em moeda, cujo valor possa se exprimir, ou seja, dinheiro, reais. Então trata-se de uma obrigação de dinheiro ao fisco, que todos nós temos que dar. E ela é compulsória, uma vez que você recebeu a renda, você
paga o imposto de renda. Uma vez que você comprou o carro, você paga imposto. Uma vez que você fez o seu rancho no supermercado, você está pagando impostos. Você talvez nunca tenha se dado conta disso. E é exatamente esse o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Uma coisa que é importante frisar, que não constitua sanção de ato ilícito. Então as multas de trânsito, as multas por atraso dos impostos, quando a gente sonega ou que a gente atrasa o pagamento, nós contribuintes, tá? Essas multas não são consideradas tributos. Então todo aquele valor que você vê que o governo arrecada de tributos, de impostos, não está contabilizado o valor das multas. Imagina só a quantidade a mais de dinheiro que existe nesse mercado, tá? Então vamos seguir para frente para a gente poder entender imposto por imposto. Olha só, o principal imposto que você já conhece, imposto de renda, tá? Imposto de renda tem dois tipos, o pessoa física e o pessoa jurídica. O imposto de renda pessoa física é aquele que é devido pelos assalariados, pelos profissionais liberais, autônomos e qualquer tipo de pessoa que tenha uma fonte de renda. Observa-se uma certa progressividade ao fazer essa distinção, e eu aqui vou colocar minha opinião. Eu acho que é um imposto completamente justo, ele cobra mais de quem ganha mais, tá? E tem as suas faixas aí entre 7 a 27,5% e é descontado na fonte, tá, de você. Você nem vê a cor desse dinheiro, já está pagando imposto. Você pensou em ganhar dinheiro, está pagando imposto. Por isso que é uma relação quase sexual. Você é estuprado todos os dias. E a minha intenção aqui com essa aula é fazer com que você seja estuprado de forma consciente, pelo menos, tá? O imposto de renda pessoa jurídica é devido pelas empresas. Ele é cobrado em cima do lucro líquido das empresas num percentual que varia de 30%, em regra geral, podendo ser adicionado mais 10 a 15%, dependendo da atividade da empresa ou dependendo do índice sobre as condições financeiras da empresa. Eu não quero me ater a explicar o que é o imposto, eu quero só fazer com que você saiba que ele existe e que você está pagando, tá? Então, os tributos no Brasil, IOF, olha só, esse é imposto que que o brasileiro mais paga no mundo, no planeta. Por quê? No Brasil, porque é como se fosse uma mosquinha. Ela tá ali sentada no porquinho, que é o banco. O banco te empresta dinheiro e cobra o imposto de você. Ele só repassa para o governo esse dinheiro. Então esse IOF é o imposto sobre as operações financeiras. Você que está me ouvindo, que tem um empréstimo, que tem um financiamento, seja de carro, de casa, seja para uma coisa útil até, fez um financiamento, um empréstimo, pagou imposto. Eu não sei se você sabia disso, mas esse é o intuito. O governo está te sugando, ele está te estuprando, porque é uma relação imperativa. Você é o sujeito passivo, eu sou o sujeito passivo, a gente já vai falar disso, tá? IOF, então sempre que você pensar em fazer um empréstimo, pagou imposto, e quem paga é você. O banco só é uma mera pessoa que recolhe esse imposto para você. Então tá vendo ali o banco? Os bancos no Brasil, não preciso nem dizer, são empresas altamente lucrativas, né? E o governo, por consequência do IOF, ele come uma peradinha desse lucro dos bancos, junto com o banco. Então caracterizou muito bem essa lâmina, o mosquitinho mordendo o porco. Ele está sugando o porco ali o tempo inteiro. O porco é o banco, mas o banco ganha dinheiro com o quê? Emprestando dinheiro para você que está aqui me ouvindo, tá? Então quando você faz movimentações bancárias de empréstimos, seja elas quais forem, você está pagando imposto. Lembre-se disso, tá? Depois nós temos o imposto da terra, chamado de ITR, tá? Sobre o territorial rural. É um imposto bem seletivo, tá? Ele prevê uma carga tributária para as terras improdutivas. Não é o meu intuito aqui discorrer sobre se a sua terra é improdutiva ou produtiva. O assunto não é político, mas quem paga o imposto é o proprietário das terras. Assim como você paga o imposto
Predial Territorial Urbano, IPTU, não é verdade? Então, essa receita do imposto fica 50% para a sua prefeitura, para a prefeitura da sua cidade, e 50% vai para a União. Presta atenção nisso que eu estou falando. Você paga imposto de terras ou IPTU, metade desse dinheiro fica no caixa da sua prefeitura. Então a gente tem, a partir de hoje, sabendo desses conceitos de impostos, nós temos que cobrar mais benefícios desses impostos que nos é tirado esse dinheiro todo dia, tá? O IPI está muito na moda nos tempos de hoje. Baixa o IPI dos carros, baixa o IPI das máquinas de lavar, baixa o IPI da construção, aumenta o imposto de importação sobre os carros importados aqui e na verdade você paga esse imposto assim como eu pago. Todos nós pagamos e a gente não se dá conta disso, porque isso está embutido no preço de um automóvel. Eu vou só citar um exemplo aqui para você refletir e para você pesquisar. Se você for comprar um carro como frotista, como dono de uma empresa, colocar o carro no nome da empresa, chega na concessionária e pergunta qual é o percentual de desconto. Sabe por que eles te dão desconto? Não é porque eles são bonzinhos ou porque eles querem vender para a empresa. Não, é porque o governo dá uma isenção quando a empresa compra um carro para sua frota, tá? Um imposto, uma isenção de quê? Do imposto. Então, por exemplo, eu comprei um carro de 50 mil reais. Se eu ganhar 10%, não vou nem dizer 10%, 5% de 50 mil é 2.500 reais. Entende? 2.500 reais que eu economizei de botar na mão do governo e ficou comigo. Você não gostaria de ter essa informação para poder utilizar com sabedoria? Tá? E o IPI tem um outro detalhe que é importante, que as pessoas não sabem, e que esse é o intuito da minha aula hoje. É fazer você saber que ele é distribuído, 43% desse imposto é para o governo federal, 29% desse imposto vai para o estado, tá? E 25% para o município. Tá? E os outros 3% são destinados para um fundo de financiamento da região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então para pensar quanto dinheiro a tua prefeitura da tua cidade, seja você onde você estiver, está ganhando. Eu não falo nem no estado e no governo federal porque é mais difícil para cobrar, mas você pode cobrar da sua prefeitura, tá? Começar a entender dessas coisas de forma simples. O outro imposto que a gente tem é o ICMS, que ninguém sabe o que é, né? Mas que todo mundo paga. Quando você vai no supermercado, você paga ICMS, tá? O imposto de circulação de mercadorias e serviços é o principal imposto dos estados. Do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? No preço de qualquer mercadoria vão estar embutidos 7% dos produtos da cesta básica. Então a cesta básica podia ficar 7% mais barata, 25% nos supérfluos e 17% nos demais. Toda vez que alguém compra alguma coisa, pode ter certeza, está pagando ICMS, que já vem embutido no preço, ele é por dentro da conta da compra que você está fazendo. Então por isso que todo consumidor, ele invariavelmente ele é contribuinte. E ele deve exigir a nota fiscal para ver o valor. E eu vou te dar uma dica aqui. Pega sua conta de telefone, pega sua conta de luz, para você ver quanto é o imposto do ICMS. Para pensar. De repente você paga R$100 de energia elétrica ou mais, e mais de R$30 você podia economizar por causa desse imposto. Então você é, assim como eu, estuprado diariamente. E você não sabe, gastou luz, acordou de manhã, acendeu a luz, está pagando imposto, tá? Resolveu ligar a internet, gastar o telefone, pum, está pagando imposto. É invariável isso. Eu não estou dizendo que não tenha que pagar o imposto, é só te conscientizar disso, que acontece diariamente com você. Vamos lá para o próximo. ISSQN, ou ISS, como chamam, né? Imposto sobre o serviço de qualquer natureza. Esse imposto incide sobre os mais diversos serviços prestados
na sua cidade. Ele é um imposto de característica municipal da sua cidade. Então, se tem um hotel na sua cidade, ele tem que recolher esse tributo, tá? A legislação federal limita as alíquotas em máximas de 2% para a construção civil, 10% sobre diversões, os parques, e 5% sobre os demais. Mas na maioria das vezes a alíquota utilizada é 3%, tá? Então, exija a nota fiscal. Por que é importante exigir a nota? Primeiro, para você tomar consciência de quanto dinheiro do teu bolso o governo te tirou. Eu não estou dizendo que não é justo ele tirar, porque é um tributo, é imposto para você, tem que pagar, tá? Mas para você ter ciência, aí no final do mês, se você ganha 3 mil reais, você vai ter certeza que mais do que R$1.000 vai diretamente para o bolso do governo, mais de 1/3, tá? Então, características essenciais dos tributos. Primeiro, o sujeito ativo, que é o governo, tá? Seja ele na esfera federal, estadual, municipal. O fato gerador, por exemplo, ligou a luz da sala, ligou a luz do quarto, está gastando luz, está gastando imposto, tá? Recebeu o dinheiro do salário, pum, está pagando imposto. Tá? O sujeito passivo é aquele que paga, é o estuprado que eu estou falando aqui. Por isso que é uma relação quase sexual. Você, eu, estamos sendo sujeitos passivos nessa história. E o que eu quero aqui é que nós não vamos deixar de ser sujeito passivo, mas que você seja um passivo consciente, pelo menos, né? E você entendeu o que é base de cálculo e alíquota. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, sujeito ativo é o sujeito ativo de obrigação tributária, é a pessoa jurídica de direito público, o governo, tá? E compete legislativamente instituir os tributos, é indelegável. Então, quando a gente ouve falar que os corruptos, os políticos, por isso que na hora que você tem de voto, você não pode confundir política com nação. Você não tem que votar no fulano, no beltrano, no ciclano porque ele é do tal partido. Ele tem que votar nele porque ele tem ideais para a nação. Tá? É só um pensamento meu isso. Presta atenção nisso, em quem você vai votar, porque é você, é eu que podemos melhorar esse país e disseminar esse conhecimento, tá? Que a gente está fazendo aqui. O sujeito passivo, tá? É a pessoa obrigada ao pagamento dos tributos, ou seja, o contribuinte diretamente, ou o responsável, no caso a empresa que recolhe, a empresa de luz, a empresa de telefone, ela cobra esse imposto de nós e repassa ao governo. Ele é só um responsável por repassar o imposto. Quando você compra um carro, o brasileiro adora comprar carro novo, né? Você compra um carro, você está pagando imposto e a empresa que fabricou o carro, a concessionária, está repassando esse dinheiro do imposto para o governo, tá? Então eu costumo dizer assim, piscou, pagou, tá? E a base de cálculo é o elemento definido na lei em valores monetários que determina o valor do crédito tributário, quando sobre ele se aplica a alíquota. Por exemplo, se eu ganho R$1.500 ou menos, eu não vou pagar imposto de renda, não vai ter alíquota, porque não atingiu a base de cálculo. Se eu ganhar mais do que R$1.500 no mês, isso é imposto a mim, eu tenho que pagar imposto de renda. E aí existe uma alíquota, uma base de cálculo, que é 1.500, e uma alíquota, que a gente vai falar agora, que é de 7, podendo aí 15, 22,5% até 27,5% sobre a sua renda. Então, meu objetivo não é ensinar imposto de renda, não é ensinar nada. Meu objetivo é te conscientizar sobre como que isso te estupra todo dia e você talvez até o dia de hoje não tenha se dado conta. A alíquota é o coeficiente fixado na lei, expresso sobre a forma de percentual, ou seja, que é aplicado à base de cálculo do tributo para determinar o valor de dinheiro do pagamento, do crédito tributário, tá? Então, 7,5% por 7%, 15%, 33%, esse é uma alíquota do imposto que nós pagamos diariamente, tá? Então presta atenção, porque tem alguns tipos de tributos que na minha opinião são mais justos. O imposto de renda é um tributo completamente justo, eu acho, na minha opinião,
tá? O que é injusto é você pagar, por exemplo, tributos incidentes sobre o valor agregado. O que significa isso? É o IPI. O carro podia ser muito mais barato se o governo baixasse os impostos, como fez, acho que o ano passado, alguns anos atrás ele fez isso, baixou impostos dos carros. A indústria automobilística gerou empregos, cresceu, aumentou as vendas. Entendeu? Então esses tributos incidentes sobre aquelas empresas que fabricam um produto que agrega valor, porque as montadoras montam o carro, pegam vários produtinhos, montam e entregam o carro. Então tem que cobrar imposto sobre esse valor. É o ICMS, sobre a circulação do carro, o IPI, sobre a industrialização do carro. Então tudo que você quiser fazer que agregue valor, tudo que você estiver comprando que agregue valor, saiba que você está pagando imposto. E que você talvez pudesse pagar menos, né? Ou talvez exigir dos órgãos federais, estaduais e municipais que eles realmente investissem esse dinheiro em nós, que eles nos devolvessem isso em saúde, em educação pública. E eu não quero entrar nesse mérito, mas eu acho que a gente tem que começar a primeiro se conscientizar para depois exigir. Porque como é que a gente vai exigir uma coisa que você não sabe nem direito o que é, não é verdade? E tributos incidentes sobre a folha de pagamento. Então você tem o INSS, que é pago sobre a folha de pagamento, é descontado de você. Você tem imposto de renda, dependendo do seu nível de ganhos, que é descontado de você. E além disso, a empresa recolhe encargos sociais, geralmente 20% em cima da folha de pagamento. Além disso, recolhe mais 8% de fundo de garantia, que você gosta de receber o fundo de garantia quando você é demitido, né? Mas é um imposto, tá? É uma contribuição, uma taxa. Eu não quero um tributo. Eu não quero me ater aos nomes. Eu quero que você entenda que o seu patrão, talvez, fica para você refletir. O seu patrão talvez ele poderia te pagar R$1.000 a mais se não tivesse tantos tributos incidentes sobre a folha de pagamento. Não estou querendo dizer aqui que tem que diminuir os direitos trabalhistas. Entende isso? Direito é direito adquirido. Eu sou plenamente a favor disso. Eu só estou querendo dizer que se diminuir os tributos incidentes sobre a folha de pagamento, o teu patrão poderia te pagar no mínimo 50% a mais do que ele te paga hoje. Tenha certeza disso. Pergunta para ele isso. Ou vai no setor contábil, o setor tributário da sua empresa que você trabalha, e pergunta: quanto é que é de imposto sobre o meu salário? Qual que é o percentual? Se você ganha R$1.000, é no mínimo mais R$800 para o governo, por causa do teu salário de 1.000. Entendeu? Então é isso que poderia vir para o nosso bolso, já que acaba não sendo empregado o dinheiro público de forma bem empregada, tá? Os tributos incidentes sobre o faturamento, isso a gente acha que não paga. O PIS, o COFINS, né, é só as empresas que pagam. Sim, mas a empresa repassa esses impostos para o preço do produto, tá? Então não tem como dizer que não é você que paga. É você que paga os tributos incidentes. Você tem uma microempresa e você paga o simples, né? Mas você repassa esse valor no teu produto para o cliente. Quem paga esse imposto, na verdade, de forma indireta, é o teu cliente. Para você que é dono de uma empresa e que recolhe o simples, ou o COFINS, ou o PIS. E você que é um assalariado, o produto que a sua empresa vende, que você está trabalhando, já está acrescido de no mínimo 3, 4, 5%, só por causa desses tributos que eu estou falando aqui, PIS, COFINS, tá? Então presta atenção, porque se a empresa faturar R$100.000 no mês, 3, 4, 5 mil reais vai ficar em PIS, COFINS e etc. Eu não quero me ater à alíquota e nem entrar nesse mérito, se é justo ou se não é justo. Mais uma vez eu quero deixar isso bem claro, tá? Então, para concluir, você, eu que está me ouvindo, você é estuprado diariamente, querendo ou não querendo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído.
e tenha te ajudado a entender quais são os principais impostos do Brasil, te entender que você é estuprado sim, assim como eu, todos os dias, mas que a partir que a gente tomar consciência disso, a gente vai poder mudar isso de alguma forma, tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus, eu te espero na próxima aula aí do nosso curso avançado. Até mais!